Todos os anos, o Brasil produz 335 bilhões de litros de leite condensado. Isso dá em média 19 latas para cada pessoa, um número gigantesco para um doce que está em 3 de cada 5 receitas buscadas no Google. Mas o que pouca gente sabe é que esse sucesso começou com um simples experimento de conservação e que conseguiu até mesmo ser usado durante a guerra. Embora a criação oficial seja atribuída a Gayle Borden em 1856, o francês Nicolas Appert já tentava prolongar a vida útil do leite, isso em 1820. A técnica era simples: muito açúcar, ferver até reduzir a água e armazenar em frascos hermeticamente fechados. Appert acabou não levando a ideia adiante, mas anos depois, Borden retomou o conceito e o patenteou. Isso tudo para resolver o problema da falta de geladeiras. E assim nasceu o leite condensado. Aqui no Brasil, ele era o queridinho dos portugueses. Mesmo vindo de fora, hoje o Brasil é o segundo maior produtor do mundo. O produto foi tão revolucionário que acabou chegando até nas guerras. Soldados carregavam potes e garrafas, bastava misturar 750 ml de água com 250 ml de leite condensado para ter um leite reforçado. Ou seja, se hoje ele é usado em brigadeiro e pudim, naquela época era literalmente um suplemento de sobrevivência. Mas a parte mais curiosa vem agora: como esse leite se transforma nesse doce incrível que a gente consome? Para isso, precisamos voltar lá no início da cadeia produtiva, a fazenda. Esse é o canal Esse Aí, se inscreve e bora pro vídeo. Antes de estar no seu docinho de brigadeiro, o leite condensado precisou passar por 4 processos indispensáveis. Atualmente no Brasil, existem 9 milhões de vacas divididas em 60 mil propriedades, produzindo 34 bilhões de litros de leite ao ano. E tudo começa com criação, manejo e suplementação animal. Com seus 2 aninhos, a vaca já entra para o processo de ordenha. Isso porque ela já consegue ter um bezerro bem novo. Durante os próximos 305 dias, ela fica produzindo leite, sendo realizada 2 coletas ao dia. Mas aí você me pergunta, e os outros 60 dias? Bom, ela fica prenha novamente, e ao nascer o filhote, ele é afastado da mãe, que imediatamente já volta a produzir o leite. Um processo que aparentemente parece ser bem agressivo, porém você verá que atualmente esses animais são bem cuidados, humanizando esta ordenha. A primeira etapa do queridinho das receitas começa na retirada do leite do útero das vacas. Em propriedades atuais existe o processo de automatização. Lá são utilizadas teteiras automáticas que simulam o movimento de um bezerro, fazendo diversas sucções, mas alternando com leves descansos, fornecendo um conforto animal. Esse equipamento serviu como uma inovação no mercado, conseguindo ordenhar até 100 vacas por hora, diferente de antigamente, onde o máximo que os produtores conseguiam eram 6 vacas por hora. Uma automatização que trouxe benefícios para todos, tanto para o animal, para o produtor e para as indústrias, pois esta tecnologia fornece maior produção em larga escala. Para a vaquinha, essa técnica, além de menos agressiva, dura somente 7 minutos e logo ela está livre para descansar. Além desta técnica eficiente, todas as vacas recebem conforto e alimento à vontade. E se você reparar, eu estou mostrando que as vacas recebem um cuidado especial durante todo o período. Mas você já se perguntou o porquê dessa preocupação? Bom, ela vai além da humanização. A verdade é que esse manejo mais cuidadoso influencia diretamente na produção. E é por isso que em alguns locais elas até escutam música. Além de trazer conforto no animal, este cuidado consegue aumentar a produção do leite em até 3 vezes, o que proporciona um lucro incrível quando comparado com o passado, onde esses animaizinhos sofriam muito. Em geral, as vacas comem 45 kg de alimento por dia e bebem aproximadamente 300 litros. Esse alimento consumido vira nutriente, vai para a corrente sanguínea e lá o sangue é transportado para as glândulas mamárias, se transformando em leite. Essa suplementação pode se transformar em até 30 litros de leite ao dia, variando conforme as raças. Uma curiosidade é que existem raças que conseguem produzir até 100 litros de leite por dia. Isso mesmo, por dia. Essa relação entre raça, alimentação e conforto fornece animaizinhos felizes e uma cadeia produtiva bem mais arrojada. Quando o sangue vira leite, ele fica armazenado nas glândulas mamárias em uma temperatura de 32 graus. E durante a ordenha, esse leite é transportado de forma automática até o cilo da propriedade. E por lá acontece o nosso primeiro processo térmico do leite, a refrigeração. Esse processo consiste em refrigerar o leite até a temperatura de 3 graus. Em geral, isso pode levar horas. Após o resfriamento, o leite passa para a próxima etapa e ali começa realmente o processamento industrial. Mas antes, só uma curiosidade. Você já reparou que os produtores fazem ordenha bem cedo? Então, existem 2 motivos. O primeiro é com relação à vaca, pois quanto mais cedo coletar o leite, mais tempo ela terá durante o dia para converter mais nutriente em leite. E a segunda é a coleta do leite, que em geral é feita na parte da manhã, pois o dia ainda está mais frio. E esse frio ajuda durante o transporte, evitando com que o leite
esquente. A coleta do leite é feita diariamente nas fazendas através de caminhões que possuem capacidade de até 35 mil litros de leite. Os caminhões leiteiros passam por diversas propriedades ao longo do dia, e essa coleta deve ser bem rápida, pois o leite ainda está cru, podendo se contaminar facilmente. Preenchido o volume do caminhão, ele se dirige para a indústria, onde por lá ele ficará estacionado nas baias. As baias são plataformas onde os caminhões aguardam a liberação para descarga, e ele temos um período crucial, e que para mim é um dos mais importantes: as análises de qualidade. Em laticínios, todos os leites devem passar por um processo rigoroso de análise. Com o caminhão estacionado, são coletadas amostras significativas em cada um dos tanques do caminhão. Esses potes com leite são levados até o laboratório, e lá são realizadas análises de acidez, pH, antibióticos, gorduras e fraudes. E essa é uma etapa muito perigosa, pois se acontecer uma liberação de um produto indevido, ele pode contaminar um silo inteiro, acabando assim com uma linha de produção. Mas, feitas as análises e liberado o leite para o descarregamento, as bombas fazem o transporte desse leite para os grandes silos. Essas torres gigantescas armazenam o leite liberado pelo laboratório durante todo o dia. Isso mesmo, essas indústrias trabalham 24 horas por dia, afinal, elas precisam de muito leite para produzir o queridinho das receitas. Ao armazenar todo o leite, começa-se a etapa de padronização, e por lá temos a separação da gordura do leite. E para isso, utiliza-se a centrífuga, um equipamento robusto e que consegue girar até 7.000 vezes por minuto. Essa alta rotação faz com que o leite se separe, deixando a gordura em cima e o leite desnatado embaixo. E após essa separação, teremos um creme com 20% de gordura e um leite desnatado com aproximadamente 1%. Finalizando este processo, temos o transporte direto do leite desnatado para a pasteurização, um processo térmico muito importante para mim. A pasteurização consiste em um procedimento onde o leite passa por diversas placas que fazem o aquecimento do leite a incríveis 72 graus por 5 segundos. Aqui, os micro-organismos desaparecem. Ao ser aquecido a essa temperatura, ele é imediatamente resfriado, um processo que dura aproximadamente 40 segundos. O leite entra frio e cru e sai frio novamente, mas agora pasteurizado. Antes dessa engenhoca, o leite era consumido cru, e isso era muito perigoso para os adultos. Entretanto, o perigo maior era para as crianças. E tudo foi solucionado graças a um gênio em 1862, Louis Pasteur, que em busca da conservação melhor do vinho, descobriu uma técnica que consiste em aquecê-lo até temperaturas altas e depois refrigerá-lo imediatamente, aumentando assim o tempo de vida do produto. E em poucos meses, essa técnica foi utilizada também em outros produtos, e o leite não ficou fora disso. Então, agora que temos o nosso leite pasteurizado, o leite novamente é transportado para um homogeneizador, onde é adicionado doses cavalares de açúcar. A função do açúcar não é somente sensorial, mas também de conservação. Essa mistura é então aquecida para ocorrer uma melhor união entre os dois produtos e evitar a temida cristalização. E após alguns minutos, temos um produto totalmente homogeneizado e que pode ser imediatamente transferido para a penúltima etapa da produção, a secagem. Os evaporadores são responsáveis por realizar a evaporação de água do leite. O robusto equipamento consegue aquecer o leite sem destruir as suas estruturas principais, e para isso ele utiliza dois princípios físicos: a pressão e o aquecimento. A lógica é a seguinte: quanto menor a pressão, mais rápido a água entra em fervura, e assim evita com que haja a degradação. Isso também acontece com o leite, que perde a sua água, saindo de 87% para 60%, o deixando mais condensado, e por isso temos este nome. Após a condensação, o leite chega à sua última etapa, que é o tão esperado envase. É nesta etapa que vemos aquela bonita embalagem, a famosa moça carregando um balde. Ela sempre esteve ali, desde a primeira produção. Aqui no Brasil, quando chegou, ela era chamada de Milkmaid, porém, como o nome era muito estranho, deixaram como leite moça. Todo leite agora condensado é adicionado em potes, e esse leite é colocado através de bicos ejetores, que conseguem medir com precisão quantos ml deverão ser adicionados, mantendo assim uma boa padronização. Imediatamente após a inserção, os potes são tampados e colocados na etapa da embalagem, onde aparece a estilização do produto, que agora já pode ser até consumido. Mas mesmo assim, pensando na qualidade, as indústrias colocam mais uma etapa, a esterilização, que consiste em aquecer o potinho até haver a remoção de qualquer micro-organismo em seu arredor. Além deste processo, em todos os lotes também são coletados aproximadamente 3 amostras para a realização de análises microbiológicas, fisicoquímicas e análises sensoriais, que serão responsáveis por decidir se o alimento pode ou não ir para os mercados. Podendo ir, ele já é separado e levado para caminhões transportadores, que passam em pontos deixando a mercadoria. E chegando aos mercados, ele já pode ser comprado por você para fazer aquele docinho, ou fazer o experimento do leite que eu falei lá no começo do vídeo. E tem um outro procedimento que é bem curioso, e é o que está aparecendo aí na tela. Ele é bem interessante também.